Olá, tudo bem? Professor Tadeu aqui com a disciplina Teoria das Organizações. Estaria aqui com vocês com a aula 3, parte 3. E nesta aula trataremos da teoria da contingência. O objetivo desta aula é conhecer o contexto atual das organizações, bem como a interação do ambiente com elas. E o tópico da aula é o seguinte: teoria da contingência, modelos de estrutura organizacionais moderna e estratégia organizacional. Relembrando o que foi visto na aula passada, nós vimos que a teoria geral dos sistemas vê a organização por inteiro e não apenas o somatório de cada uma de suas partes. Ela parte da ideia de que o conjunto apresenta características que não são encontradas em nenhum dos seus elementos isolados. Vimos também que a organização é um conjunto de áreas ou setores que em separado não sobrevivem, mas unidas têm o objetivo de manter a empresa viva. E com isso, podemos notar que nas organizações há um efeito sinergético. Teoria da contingência. Vamos iniciar com o conceito de contingência. Parece ser uma palavra meio esquisita, no entanto, ela tem um sentido organizacional amplo. A palavra contingência, ela significa algo incerto ou eventual, que pode suceder ou não, dependendo das circunstâncias. Refere-se a uma proposição cuja verdade ou falsidade somente pode ser conhecida pela experiência e pela evidência e não pela razão. Então, assim, na teoria da contingência, baseado neste conceito, verifica-se que não existe um único ou melhor jeito, ou seja, um best way de se organizar as coisas, de se gerir uma organização. Então, nesse sentido, essa teoria ela representa um passo além da teoria dos sistemas, da administração. E ela tem como principais autores Tom Burns, Alfred Chandler, Paul Lawrence, Luke e Juan Woodyard. Como a visão sistêmica, ela sugere que a organização ela é um sistema composto por subsistemas e definida por limites que o identificam em relação ao suprassistema ambiental, a visão contingencial ela procura analisar as relações dentro e entre esses subsistemas, bem como entre a organização e seu ambiente. É definir com isso padrões de relações ou configurações variáveis. A princípio, essa noção de contingência, talvez ela possa parecer até meio confusa, mas à medida que a gente vai se adentrando nesse contexto, a gente vai entendendo melhor. Então, assim, para a teoria da contingência, não há nada de obstáculo nas organizações ou na teoria administrativa. Então, assim, para ela, tudo é relativo, tudo depende. Há uma relação funcional, ou seja, não linear, como o se então, entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas. Então, dessa forma, a visão contingencial ela está dirigida para desenhos organizacionais e sistemas gerenciais adequados para cada situação específica. Então, assim, com essa visão, a teoria da contingência ela vai dizer o seguinte, que diferentes estruturas organizacionais elas são necessárias para colocar em prática diferentes estratégias e enfrentar diferentes tipos de ambientes. Ou seja, diferentes ambientes
vão sugerir novas estratégias e essas novas estratégias elas vão pedir diferentes estruturas organizacionais. Então, nessa teoria, é como se as empresas elas precisassem se adequar às várias situações dos quais elas estão inseridas. E para que elas possam se adequar, elas vão se utilizar de todas as teorias, de todos os postulados já definidos até aqui. Surge com isso o conceito de ambiente. Como a organização ela é considerada um sistema aberto, a interação entre ela e o seu meio ambiente ocorre externamente. E isso influencia vários fatores que ocorrem internamente na organização. Distingue-se dois níveis de ambiente: o ambiente geral e o ambiente de tarefa. O ambiente geral ele é constituído por um conjunto de condições comuns a todas as organizações, ou seja, as questões culturais, legais, a tecnologia, a economia, dentre outras, que afetam todas as organizações. Então, assim, cada organização tem um ambiente particular. O ambiente de tarefa específico da empresa, ou seja, os concorrentes, os fornecedores, clientes, dentre outros, que interagem diretamente com a empresa e do qual extrai suas entradas, como expectativas e necessidades. Deposita com isso as suas saídas, né, que são os produtos e ou serviços. Por meio de uma figura, a gente pode visualizar o ambiente geral do qual a empresa ela está inserida. Então, a gente pode observar aqui um ambiente mais externo que possui algumas condições, como as condições culturais, as condições ecológicas, condições demográficas, condições econômicas, condições políticas, condições legais e condições tecnológicas. Então, essas condições dos quais a empresa está inserida são fatores que influenciam na sua atividade, no seu desenvolvimento ou no seu progresso. Bem como o ambiente de tarefa, que é um ambiente mais interno da organização, como os concorrentes, os fornecedores, os clientes e as entidades reguladoras. Então, todo esse ambiente do qual a empresa, né, as organizações, elas estão inseridas, elas são, de certa forma, influenciadas por essas condições e por essas situações do qual ela está envolvida. Então, vamos ver aqui a tipologia dos ambientes. Ambientes estes dos quais a organização está inserida e que influenciam direta ou indiretamente a atividade da organização. O ambiente ele pode ser classificado quanto à estrutura e quanto à dinâmica. Quanto à estrutura, ele pode estar sendo homogêneo ou heterogêneo. E quanto à dinâmica, ele pode estar sendo estável ou mutável. As duas tipologias do ambiente, ao se interagirem, elas criam uma dinâmica que influenciam no comportamento das organizações. Então, para facilitar essa ideia de heterogeneidade e homogeneidade do ambiente do qual as empresas, né, as organizações estão inseridas, eu vou dar um exemplo. Imagine aqui as empresas de transporte urbano de Teresina, né, dos ônibus coletivos. Durante décadas, essas empresas elas se encontravam num ambiente homogêneo, né, imutável, né, podemos assim dizer, onde as políticas de governo eram as mesmas, elas encontravam poucos desafios a serem superados, as relações que elas tinham com os sindicatos eram de conflitos, mas não eram
um obstáculo imenso. Então, assim, o que aconteceu? Veio a pandemia e essas organizações, elas passaram, né, essas empresas, elas passaram por uma situação de heterogeneidade, né? Porque a homogeneidade, ela é a mesmice, do qual a organização ela passa. E a heterogeneidade, ela é essa mudança de expectativa, essa incerteza do que irá se enfrentar mais à frente. Então, para amarrar, formalizar o que eu falei nesse exemplo, podemos dizer que quanto mais homogêneo for o ambiente de tarefa, menos coações serão impostas às organizações, ou seja, menos desafios, exigindo, portanto, menor diferenciação. Nesse caso, a organização não precisará possuir uma estrutura diferenciada para atender às necessidades do ambiente de tarefas, já que ela não impõe novas necessidades e ou expectativas. Quanto mais dinâmico o ambiente de tarefa, maiores as contingências impostas, ou seja, maiores a forma de se estruturar, tá certo? A organização, exigindo que ela absorva a incerteza por meio de uma estrutura mutável e inovadora. Portanto, a incerteza é o desafio atual da administração e ela não está no ambiente, mas na percepção e na interpretação da realidade ambiental pela organização. O mesmo ambiente pode ser percebido de maneiras diferentes e por organizações diferentes. Então, associado a essas ideias de ambiente organizacional, mutável ou não, surge a ideia de domínio organizacional, que é papel da estratégia organizacional contribuir para que as organizações elas possam estabelecer seus domínios. O domínio ele depende das relações de poder ou dependência da organização em face do ambiente e quanto às suas entradas e saídas. A organização ela tem poder sobre seu ambiente de tarefa, quando suas decisões elas afetam as decisões de fornecedores ou consumidores. Ao contrário, as organizações elas têm dependência em relação ao seu ambiente quando suas decisões dependem das decisões tomadas pelos fornecedores e consumidores, buscando com isso aumentar seu poder e reduzir sua dependência quanto ao ambiente de tarefas. A organização ela estabelece com isso o seu domínio. O que nós estamos querendo dizer com isso é que a organização ela interfere no ambiente e o ambiente interfere nas suas ações. Então, assim, com relação a essa questão de domínio organizacional, o que a gente pode entender sobre isso? É que, assim como a empresa ela tem o poder de influenciar o ambiente no qual ela está inserida, ela também sofre influência desse ambiente. Ela depende do ambiente do qual ela está inserida. Por exemplo, se o estado de Piauí ele adotar uma política fiscal agressiva, agressiva que eu falo é assim, aumentando os impostos de empresas, por exemplo, ele pode assim estar prejudicando essas empresas aqui instaladas e dificultando ou até desestimulando que outras empresas venham a se instalar aqui, uma vez que essas empresas elas têm um grau de dependência com o Estado. Em que sentido? No sentido em que o Estado ele oferece estímulos, né? Ele oferece condições para que as empresas
elas se mantenham instaladas aqui, né, no Piauí. Tecnologia. Assim como o ambiente, a tecnologia ela influencia suas características organizacionais. Isso é evidente, isso a gente já observou desde a Revolução Industrial, ou até antes, né, na pré-história. Que a gente, quando fala de tecnologia, a gente não limita apenas a esse avanço tecnológico atual, não. Então, assim, a tecnologia adotada pela empresa, ela determina sua estrutura e seu comportamento organizacional, evidenciando o que é denominado de imperativo tecnológico. Olha só, é uma outra expressão que a gente vai extrair dessa teoria, imperativo tecnológico. É muito interessante vocês estarem associando esses termos a, a essas teorias, né? Eu já tinha até observado isso, né? Sob o ponto de vista administrativo, a tecnologia é algo que se desenvolve nas organizações, isso é evidente, por meio de conhecimentos acumulados sobre a execução de tarefas, o chamado know-how, e pelas suas manifestações físicas, como maquinário e equipamentos, constituindo assim um complexo de técnicas usadas na conversão de insumos em produtos ou serviços. Há dois tipos de tecnologias adotadas pelas empresas, dependendo da forma como ela concebe essa tecnologia. Uma é a tecnologia como variável ambiental e a outra é a tecnologia como variável organizacional. A tecnologia como variável ambiental está relacionado a empresas que adquirem, incorporam e absorvem as tecnologias criadas por outras empresas de seu ambiente de tarefa. A tecnologia como variável organizacional é a tecnologia onde ela é parte do sistema interno de uma organização, que ela já está incorporada a ele e passando assim a influenciá-lo poderosamente e com isso influenciando também seu ambiente de trabalho. Modelos de estruturas organizacionais modernas. Então assim, partindo do exposto do que a gente já aprendeu, não é mais nenhuma novidade para a gente que para que as organizações elas possam se adaptar e atender rapidamente às necessidades e expectativas do seu ambiente, elas precisam desenvolver novas estruturas organizacionais. Isso é fato. Na teoria da contingência, a estrutura funcional, ou seja, aquela em forma de pirâmide, ela dá lugar às estruturas modernas, como nós veremos agora. Estrutura matricial. A organização matricial é a forma híbrida de organização. É híbrido, é como se fosse uma mistura de uma coisa com outra, né? Uma espécie de fusão, em que as formas funcionais e por produto elas se sobrepõem. Nela há uma interseção entre a estrutura funcional e a estrutura por produtos. Então, assim, conforme a gente viu lá na teoria neoclássica, os administradores e o pessoal de assessorias, eles reportavam-se a dois chefes, né? Eles tinham dois chefes, um funcional e o outro de produto. Já essa estrutura, ela enfatiza a interdependência entre esses departamentos e a coordenação lateral. É algo bem importante. A estrutura funcional, ela enfatiza a especialização, mas não enfatiza o negócio. A estrutura de produtos, ela enfatiza o negócio, só que não enfatiza a especialização de funções. Por isso, a organização matricional, ela uniu
essas duas formas de organização para enfatizar tanto a especialização dos funcionários quanto o seu negócio. Veja algumas vantagens e desvantagens da estrutura matricial. As vantagens é que o processo de decisão é descentralizado. E já viu, né, que quando o processo de decisão é descentralizado, existem certas atividades organizacionais que elas acontecem de forma até mais rápida por conta dessa descentralização das informações. Elas não ficam centradas no topo. Grande capacidade de circular e processar informação, como eu já havia dito. Delegação de decisão nos níveis apropriados, né? Há uma prevalência, né, uma evidência das delegações das decisões por conta disso. Utilização eficiente dos recursos. Então, nós já aprendemos que a noção de eficiência é se utilizar, se produzir mais com pouco. Aprendizado dos empregados quanto às habilidades cooperativas e aumento de opções de carreira. Desvantagens. Confusão pelo fato de as pessoas possuírem mais de um supervisor. Aqui prevalece essa confusão, por conta da dualidade, né, da chefia. Aumento da competição por poder, a prevalência disso. Crença errônea de que todos devem ser consultados para que uma decisão seja tomada. E muita democracia ela pode levar à lentidão. Pois porque imagine só, para ter que tomar uma decisão, você esperar que todos, né, ou boa parte daquele setor, né, daquele grupo de indivíduos, eles tenham que tomar aquela decisão, é muito demorado. A organização matricial, ela apresenta alguns desafios, onde apesar dela ser inovadora e unir as estruturas funcionais e por produto, ela possui alguns desafios, que são o executivo principal, ou seja, aquelas pessoas que estão à frente da organização, elas devem aprender a balancear, ou seja, equilibrar a ênfase entre as orientações funcionais e por produtos. Os administradores de projeto e funcionais, eles devem aprender a ser cooperativos e administrar seu conflito construtivamente. Os funcionários, eles devem aprender a reportar-se a dois chefes. É muito complicado às vezes, né? Você ter que receber ordens de dois ou mais chefes. Priorizar demandas múltiplas e conciliar encargos conflitantes. E a chave para administrar a matriz é entender que a estrutura formal não é o essencial. Ela é meramente a anatomia, ou seja, é a estrutura física. Os administradores, os líderes, né, eles devem gerenciar a sua fisiologia, né, que é aquela estrutura, a estrutura formal da organização, e a sua psicologia, que são as pessoas. Então veja como é que estão sendo associados à empresa como se fosse assim, um corpo, onde o corpo da empresa é aquela estrutura formal e a mente delas são as pessoas. É bem interessante essa comparação. Então, por meio de um quadro, a gente pode ver como se dá a estrutura matricial da organização. Note que nesta figura há uma dupla subordinação do funcionário. Observe nesses balões, né, vamos assim dizer,
esses balões mais embaixo, a dupla subordinação desse funcionário, onde ele é subordinado ao gerente de produtos e também ele é subordinado ao gerente de marketing, podendo também ser subordinado ao de RH ou ao de produção. Então, com a ideia de que as organizações elas têm que se adaptar a novas situações, vai surgir a ideia ou conceitos de organização por equipes, em que as organizações elas delegam autoridade e responsabilidades em todos os níveis, por meio da criação de equipes participativas. O comprometimento e o empowerment, que é a mesma coisa que empoderar, dar poder a alguém, são fundamentais ao bom funcionamento deste modelo. Vamos ver aqui algumas vantagens e desvantagens da organização por equipes. Vantagens: redução das barreiras entre os departamentos. As decisões da equipe são rápidas e dispensam aprovação hierárquica. As tarefas são ampliadas e enriquecidas com o envolvimento das pessoas nos projetos. Os custos administrativos são menores com a redução da estrutura hierárquica. As desvantagens: pode levar à descentralização exagerada e nem sempre os membros da equipe têm uma noção corporativa. Outro conceito que vai surgir com essa teoria é o conceito de organização em redes, ou do inglês Network Organization, onde a organização ela transfere algumas de suas funções tradicionais para empresas ou unidades separadas, interligadas eletronicamente a um órgão central para fins de coordenação e integração. A companhia central ela retém o aspecto central do negócio. Ela transfere para terceiros as atividades que outras companhias podem fazer melhor e mais barato. Veja algumas vantagens e desvantagens da organização em redes. As vantagens: aproveita as vantagens no mundo todo e alcança qualidade e preço em seus produtos e serviços. Apresenta flexibilidade para mudar rapidamente, sem limitações de fábricas próprias ou equipamentos fixos. Os custos administrativos eles são reduzidos por meio de uma estrutura hierárquica de poucos níveis. As desvantagens: pode levar à falta de controle global e, portanto, a maior incerteza e a um potencial de falhas. A cultura corporativa se torna frágil, pois a lealdade das pessoas ela é enfraquecida, ao se saber que podem ser substituídas por outros contratos de serviço. É uma coisa assim bem complicada, né, essa questão. Resumo da aula. Nesta aula, nós estudamos que, na teoria da contingência, verifica-se que não existe um único e melhor jeito de organizar a empresa, e que a teoria da contingência ela representa um passo além da teoria dos sistemas em administração, e ela dá ênfase no ambiente e na estrutura empresarial, além de postular diferentes estruturas organizacionais necessárias para colocar em prática variadas estratégias e enfrentar diferentes tipos de ambiente. Então, até a próxima aula e bons estudos!